A parte 1 de JoJo, Phantom Blood, foi lançado originalmente em dezembro de 1986 a outubro de 1987. A parte 1 de JoJo que conta a história de Jonathan Joestar, que no caso você já sabe muito bem que é o protagonista. Na minha opinião, essa é a pior parte de JoJo. Não é ruim, mas entre todas as outras, ela é a que menos me agradou. Certo? Bem, já no começo da história, um chefe azteca, aparentemente ele com uma máscara de pedra, mancha a máscara com o sangue de uma garota e basicamente a máscara meio que ativa. Isso já é um mistério que é mostrado no começo, a máscara de pedra, blá 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 blá. Alguns anos depois, na Inglaterra, um homem chamado George Joestar cai de um penhasco e vem um velho estranho assaltar ele, mas na hora que ele vai ser roubado, ele acorda e agradece por esse velho ter aparentemente salvado ele, sendo que o objetivo do velho não era isso. Anos depois, quando o filho do George Joestar nasce, Jonathan Joestar, ele vive numa propriedade bem rica, né? Tá lá vivendo de boa até que recebem notícias que o velhote lá, que tentou roubar o pai do Jonathan, um cara chamado Dario Brando, acabou falecendo. E o filho dele vai ser enviado pra casa dos Joestar, porque como agradecimento o George Joestar queria fazer um favor pro Dario Brando. Então, basicamente, eles enviam o filho, depois que ele morre, né? O filho vai morar com o Jonathan e o George. E o filho dele é chamado Jill Brando. Pra vocês saberem, basicamente, resumindo tudo, o Jill Brando ele é um imbecil, um babaca e um retardado total. E também, na minha opinião, ele é o melhor vilão de JoJo. Basicamente, ele tenta ferrar com a vida do Jonathan a cada segundo. No meio disso, o Jonathan acaba tendo um romance com uma garota chamada Irina. E o Jill vai lá e rouba um beijo dela, só pra saber o nível desse canalha. Depois disso, o Jonathan dá uma espancada de leve no Jill. E o Jill, como vingança, queima vivo o cachorro do Jonathan. Então dá pra ver que esse homem, ele é alguém muito divertido. Depois disso, aparentemente dá uma acalmada e os dois viram amigos, entre aspas. E o Jonathan, ele começa durante muito tempo a estudar uma máscara de pedra. E o Jill, ele também vê essa máscara de pedra, ele fica observando de longe o Jonathan. E ele tenta arranjar um jeito de usar essa máscara pra matar o Jonathan. Mas, antes disso, ele envenena o pai do Jonathan. E, basicamente, o Jonathan descobre que foi o Jill que fez isso. Então eles têm uma briga lá e o Jonathan saiu em busca de um antídoto. E daí, como o Jill tava com a máscara de pedra lá e tudo mais, ele percebeu que a máscara, quando tipo, colocava sangue, ela soltava uns espinhos. Foi o que o Jonathan tava observando e que o Jill ficou, né, escondido vendo. Depois disso, ele meio que fica puto, não dá pra gente saber direito. Ele se embebeda e começa a chorar lá, um monte de baboseira do Jill. E ele encontra um cara na rua que puxa a briga com ele. E daí ele usa essa máscara no cara pra espetar os espinhos na cabeça do cara. Só que o que aconteceu foi que o cara que foi espetado pelos espinhos acabou virando um vampiro. Depois disso, o cara acaba morrendo, né, o zumbi, por causa da luz do sol. E o Jill, ele decide usar essa máscara. Depois de descobrir que o Jill estava literalmente envenenando o pai do Jonathan, o Jonathan decidiu sair na sua jornada em busca do antídoto pro próprio pai, obviamente. Então o Jonathan vai pro lugar de onde o Jill veio, que eram as sarjetas, né? Basicamente lá o Jill vai à procura do vendedor que vendeu o veneno pro Jill. E ele acaba se deparando com uns trombadinhas lá. E basicamente ele luta com eles, mas o único importante desses trombadinhas é o Speedwagon, que é um personagem muito importante usado para basicamente JoJo inteiro. Depois de Jonathan enfrentar o Speedwagon fica simplesmente impressionado com o Jonathan, com o cavalheirismo dele, com tudo que o Jonathan tem. Porque todo mundo sabe que o Jonathan é um personagem realmente muito gente boa, por mais que ele seja bem chato no fim das contas. Basicamente, voltando para a história, o Jonathan acaba criando, né, uma amizade com o Speedwagon e assim eles vão atrás do vendedor.
Bem, depois que o Jill retorna para a mansão dos Joesters, já tá a família inteira do Jonathan, né? O pai e ele, no caso, porque a mãe foi de base há muito tempo atrás. Basicamente o pai e ele, junto com o Speedwagon e vários policiais prontos para prender o Jill. Mas naquele momento o Jill simplesmente pede, né, para se desculpar. E nessa brecha de tempo o Jill pega e apunhala a faca no pai do Jonathan. O objetivo inicial do Jill era apunhalar a faca no Jonathan, mas o pai do Jonathan se jogou na frente. E assim, com o sangue, ativou a máscara de pedra. E na mesma hora os policiais começaram a atirar no Jill, mas já era tarde demais, porque Jill Brando agora é um vampiro. Começou uma luta muito intensa na mansão dos Joesters, aonde literalmente a mansão começou a pegar fogo. Bom, pra quem quiser ver o anime e ver a luta certinho, eu não vou falar muito da luta, porque isso aqui é mais um resumão de Jojo mesmo. Então eu só vou contar resumidamente o que aconteceu. No fim das contas, o Jonathan conseguiu meio que arranjar um jeito de, entre aspas, muitas aspas mesmo, vencer o Jill Brando. Só que aconteceu o seguinte, depois disso a mansão meio que explodiu, o Jonathan conseguiu sair da mansão em chamas e o Jill ficou naqueles destroços, né, entre aspas, morto. Mas quando o Jonathan acorda, ele se depara com a Irina. E ele acaba começando a criar um afeto a mais com a Irina, né? A Irina começa a cuidar dele, tomar conta, porque o Jonathan estava machucado depois da luta. Acontece que em um certo momento aparece um homem muito estranho, que tinha como nome Zeppeli. E ele era um mestre de uma espécie de energia, né? Um poder chamado Ramon, aonde estavam uns raios amarelo muito foda, que era uma energia que concentrava do poder do sol. E o Zeppeli fala que Jill Brando ainda está vivo e ele quer treinar Jonathan pra basicamente enfrentar o Jill Brando. A partir desse momento tem o treinamento do Jonathan para treinar o Ramon. Eu não vou me aprofundar muito nessas partes, como eu disse. Basicamente eles enfrentam vários vampiros do Jill e eles conseguem chegar até o Jill, onde eles têm um confronto. Por sinal, o Jonathan ele fez, entre aspas, um grupinho com vários outros usuários do Ramon, mas nada demais, né, nesses usuários aí, todo mundo é figurante, basicamente. E por sinal, o Speedwagon tá junto em todos os momentos, é incrível como ele consegue se manter. Depois de muita treta, o Jonathan até consegue uma espada de um dos zumbis que ele tinha derrotado do Jill, que era um soldado muito antigo, muito experiente, mas eu não vou falar muito sobre isso. O que acontece é que o Zeppeli acaba morrendo para um desses zumbis, F Zeppeli, coloque aí nos comentários, né? Depois de tudo isso, eu tô zoando a morte do cara, desculpa. Depois de tudo isso, o Jonathan consegue, né, confrontar o Jill e aparentemente ele consegue vencer o Jill. Oh meu Deus, está tudo bem. Só que não. Depois de muito tempo, quando eles já estavam em paz, o Jonathan e a esposa dele, a Irina, sim, eles se casam. Eles decidem sair, né, pra comemorar o casamento deles. E eles saem de navio. E você pensa que vai estar tudo certo. Só que não, porque o Jill Brando, ele não para. Ele basicamente se filtrou e sim, o Jill Brando tá só a cabeça. A cabeça tinha sido arrancada pelo Jonathan, então literalmente ficou uma cabeça de Jill Brando pra tentar dominar o corpo do Jonathan. Acontecem uns incidentes e o navio inteiro pega fogo. A Irina consegue sobreviver com um bote, mas o Jonathan não teve a mesma sorte. Ele foi enfrentar o Jill e no final, no fim das contas, o nosso herói, o nosso honrado herói, acaba morrendo com a cabeça de Jill Brando em seu colo. E assim que a gente finaliza esta parte de Jojo. Basicamente o Jonathan morreu no fim das contas mesmo e o Jill Brando foi pro fundo do mar junto com o corpo do Jonathan. É interessante ver que o Jill Brando ele é pura maldade, ele é um vilãozão mesmo, assim, desde que ele nasceu. Mas no fim das contas ele ainda tinha um respeito muito grande pelo Jonathan. Ele diz isso em várias cenas, né, no final quando ele tá só a cabeça mesmo. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo da parte 2, da parte 3, da parte 4, da parte 5, da parte 6, da parte 7. Esse vídeo originalmente era pra ser da parte 1 com a parte 2, mas eu não, né, acabou tendo uns imprevistos e eu não consegui juntar os dois. Então eu fiz só na parte 1, vou fazer só um na parte 2 e vou fazendo assim. Não vai sair muito, né, longe, vai sair muito em breve, não vai demorar tanto pra sair o vídeo da parte 2. Eu vou fazendo
perto um do outro, provavelmente daqui a umas 2 semanas ou mês que vem, já no começo eu já poste um vídeo da parte 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do resumo, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, podem me perguntar nos comentários. Se tiverem alguma dica de como vocês querem que esses vídeos fiquem, né? Algum outro formato, coisas que eu poderia colocar mais, fiquem à vontade pra comentarem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis resumir muito pra quem não viu Jojo ou pra quem viu e quiser se relembrar. Basicamente muito por cima mesmo, não coloquei detalhes de nada, porque se eu ficasse colocando detalhes ia ficar um resumo muito grande, e esse resumo é realmente pra ser rápido, pra quem só quer pegar a energia do negócio. A parte 1 é a pior de todas, na minha opinião, porque ela realmente não faz muito sentido, mas ela não deixa de ser boazinha. Todas as partes daqui pra frente são muito melhores, então eu espero que vocês fiquem ligados aí no canal, porque vai sair vídeo de todas as outras partes, e elas realmente valem a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Beijinhos. Deixem um like, por favor, e se inscrevam para receber mais conteúdo. Até mais.